Para muitos, o melhor time dos anos 90. Hoje, o Futegold conta a história de uma conquista que jamais será esquecida pelos torcedores daquela época. E aí galera do Subiu a Bandeira, eu sou André Zanetti. Contra a minha vontade, estamos falando do Vasco. Isso já merece que você deixe o like aqui embaixo. Outra coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando que estamos com equipe reduzida para trazer conteúdo do nosso estúdio para você. A Copa Libertadores da América de 1998 foi a 39ª edição da principal competição sul-americana de futebol. O torneio teve a participação de 23 clubes de 10 países da América do Sul, mais o México. Do Brasil, Vasco da Gama, Grêmio e Cruzeiro foram os representantes. A Raposa, no entanto, pôde entrar diretamente na fase de oitavas de final, pois era atual campeã. Saber que hoje o Cruzeirão risca jogar a Série C, né? Após a fase preliminar, onde se classificaram Chivas, Guadalajara e América do México, veio a fase de grupos. Ao todo, os 20 times foram divididos em 5 grupos com 4 equipes em cada um. Foram utilizados critérios geográficos para a formação dos grupos. Assim, em cada grupo tinham-se 2 times do mesmo país. Diferente de hoje, os 3 primeiros colocados de cada grupo avançavam para a próxima fase. Se um Atlético Paranaense disputasse naquela época, acho que tinha chance de passar. Classificaram-se para as oitavas os 2 brasileiros, Grêmio e Vasco, 2 argentinos, River Plate e Colón, 2 uruguaios, Peñarol e Nacional, 2 paraguaios, Olímpia e Cerro Porteño e os 2 colombianos, América de Cali e Atlético Bucaramanga. Acharam que eu ia errar, né, seus vagabundos? Bucaramanga é f*** de falar, né? Avançaram também América do México, Colo-Colo, Alianza Lima, Bolívar e o Barcelona de Guayaquil. Importante lembrar que naquela época, no mata-mata, não havia o gol fora de casa como critério de desempate. Empatou é pênalti. É isso que é bom, né? Isso que o povo gosta. Quando não é com o nosso time. O Cruzeiro estreou e já saiu. Foram 2 jogos contra o Vasco, uma derrota e um empate, melhor para os cariocas. O Grêmio, após uma goleada, eliminou o Nacional de Montevidéu. Já nas quartas de final, em um clássico do futebol brasileiro, o time da Cruz de Malta ganhou as 2 partidas do Grêmio e também se classificou. Também em um confronto caseiro, o River tranquilamente passou pelo Colón. Do outro lado, o Barcelona não tomou conhecimento do Bolívar e avançou. Já o Cerro Porteño, em uma grande virada, despachou o Peñarol. Nessa altura do campeonato, o Vasco da Gama e o River Plate mostravam grande futebol e eram considerados os 2 melhores times da competição. Não à toa, o duelo da semifinal foi considerado por muitos até como uma final antecipada. A máquina Cruz Maltina venceu a partida de ida em São Januário por 1-0 com gol de Donizete. Mas a volta no Monumental foi tensa. Sorin abriu o placar e o jogo seguia para os pênaltis. Mas aos 37 minutos do segundo tempo, após uma cobrança majestosa de Juninho Pernambucano, o Vasco empata o jogo e garante sua vaga para a final. Na outra perna, o Barcelona, o verdadeiro Barcelona, eliminou o Cerro Porteño nos pênaltis e foi a decisão. Porém, nem de longe a final foi tão complicada quanto a semi para o Gigante da Colina. Na ida, em casa, com gols de Donizete e Luizão, o Vasco venceu por 2-0 e abriu grande vantagem. Na volta, em 26 de agosto, apenas 5 dias após o centenário do clube, o tão sonhado e merecido presente veio. Repetindo a dose com Donizete, Pantera e Luizão, o Vasco venceu por 2-1 os equatorianos e marcou a história ao levantar a taça de campeão das Américas. Como vimos, a força da equipe do Vasco era absurda, nomes de respeito e de muita qualidade. Apesar de ter demorado um pouquinho para engrenar na fase de grupos, depois que abriu a porteira, o time não parou mais de fazer gols. Dos 17 gols marcados pelo Vasco naquela campanha do título, 13 foram marcados por Luizão e Donizete Pantera, o que representa 70% do total. Luizão balançou as redes em 7 oportunidades, seguido por Donizete, que marcou 6, e por isso os atacantes merecem essa menção. Mas sem dúvida, Juninho Pernambucano mora nos corações vascaínos e, claro, tudo tem a ver com aquela semifinal em Buenos Aires. O Vasco perdia o jogo por 1-0 e o clima era tenso, pois a decisão da vaga se encaminhava para as penalidades. Juninho, craque da camisa 8, mas que na ocasião vestia 19, saiu do banco para decidir. Entrou aos 16 minutos do segundo tempo no lugar de Luizão, mas foi aos 37 que se consagrou. Após uma falta sofrida pelo zagueiro Wagner, Juninho Pernambucano ajeitou a bola. Uma falta frontal e de longa distância. Em uma linda batida na bola, o Reizinho colocou no ângulo direito do goleiro Burgos e decretou a classificação.
espetacular. Bom, espetacular não, monumental. Juninho Pernambucano foi imortalizado pelos torcedores como um dos maiores ídolos do clube e inclusive está na letra da mais famosa música entoada pelos vascaínos. O Subiu a Bandeira segue na contagem da maior torcida de inscritos aqui no canal. Então, se você é torcedor do Vascão e está curtindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal através dele. Mas caso você já seja inscrito, comenta aqui e compartilhe com seus amigos cruzmaltinos a fim de mostrar a força da torcida do Gigante da Colina. Então, meus amigos, esse foi mais um vídeo do Subiu a Bandeira, o Futegold da Libertadores do Vasco. O que você tem que fazer? Deixa o like aqui embaixo. Outra coisa, comenta se você acha que o Vasco foi o melhor time da década de 90. É difícil essa pergunta, hein? Eu acho que o vascaíno vai responder sim, os outros times vão responder não, enfim. Não se esqueça do desafio da torcida, que do lado vai aparecer um negocinho para você se inscrever se não for inscrito. Compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para novos vídeos. Até terça! Tamo junto, é nóis. Contra o River Plate sensacional. Gol do Juninho, monumental.